Nesse segundo tempo da entrevista coletiva, lá no Arena MV, depois da derrota para o Atlético Mineiro por 2-1, o técnico Rafael Paiva falou sobre Léo aí. Ele falou sobre o Léo também, o Léo Pelé falou também sobre Alex Teixeira, que entrou no jogo, sobre o Max. E o que esperar no jogo de volta, tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, um bom almoço para todo mundo. E o Vascaíno vai almoçar com a sensação que poderia ter conseguido um bom resultado, mas vacilos individuais, o Vasco perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1 na partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. Agora precisa vencer o jogo de volta no dia 20 em São Januário por 2 gols de diferença. Pode até ser antes, né, no dia 17, como estava marcado originalmente, já que o Vasco e o Corinthians entraram na justiça tentando rever esse jogo de volta para a data original. Mas no momento está como a CBF remarcou o jogo para o dia 20 em São Januário. O Vasco vai precisar, de qualquer forma, o Vasco vai precisar vencer por 2 gols de diferença para se classificar para a final, seja contra o Flamengo ou o Corinthians, de forma direta. Se vencer por 1, teremos decisão por pênalti. Mas antes disso, o Vasco vira a chave para o Campeonato Brasileiro no dia 5, o último jogo antes da parada da FIFA. Já no dia 10 ao dia 15 teremos eliminatórias, a última rodada de eliminatórias no ano, né? Depois volta no ano que vem. E para a data da FIFA, depois pega o São Paulo pelo Brasileiro e o Corinthians no jogo de bola. Bom, e no segundo tempo da entrevista coletiva lá no Arena MRV, o Rafael Paiva foi questionado por que botou, né, o Vasco tendo que tentar pelo menos um empate para ter uma, vamos dizer assim, uma vantagem entre aspas, já que o Vasco, se empatasse qualquer placar, vencendo um placar simples, já avançava para o final. Colocou o Alex Teixeira tendo outras opções, e ele falou porque colocou o camisa 98. Veja. Já usou o Leandrinho por ali, teria também o Maxime no banco. Queria que você explicasse a sua opção pelo Alex Teixeira. O Alex ficou um tempo fora, né? Ele teve uma lesão não grave, mas teve, estava se recondicionando também, mas é um jogador muito experiente, né? Nesse nível de jogo faz muita diferença quando você tem um cara mais acostumado, né? Então a gente tem testado várias opções ali, a gente tem tentado perceber qual é o melhor caminho ali, né? A gente perdeu o Adson, a gente perdeu o David, 2 jogadores importantes, e a gente não pode ficar só remoendo aí a ausência desses 2 jogadores. A gente tem que buscar soluções para a gente perceber o que vai encaixar melhor. Então a gente está testando, a gente está trabalhando, alguns jogadores têm dado grandes respostas ali, e a gente vai tentar buscar o melhor caminho. Também foi questionado por que não utilizar o Maxime Domingues, o suíço, apenas teve 13 minutos contra o Palmeiras e não foi utilizado mais. E ele falou sobre o meia. Veja. Velocidade do jogo, aqui é um jogo mais intenso, é um jogo que dá um pouco menos de espaço, né? E eu acho que ele está se adaptando bem. Eu acho que é mais um jogador que poderia ter entrado nesse jogo, né? A gente optou pelo Menezes, que tinha jogado o jogo contra o Cruzeiro, então a gente quis ganhar esse ritmo de jogo que o Menezes teve contra o Cruzeiro, mas é um jogador que está a ponto de entrar, a ponto de entrar e dar conta do recado. É um jogador técnico, é um jogador que dá fluidez de jogo pra gente, e ele já está apto. Acho que a qualquer momento.
Também foi questionado novamente sobre o Léo, ainda mais se o Léo for escalado no início, tomou uma pressão sobre o zagueiro. Ele falhou nos 2 gols do Atlético Mineiro e ele tentou aí falar sobre o seu camisa 3. Veja. Antes, sim. A gente teve os nossos zagueiros contestados, né, por muito tempo. Acho que a gente está conseguindo dar uma resposta. Eu sinto que hoje o Vasco é uma equipe equilibrada, é uma equipe que consegue se portar bem defensivamente. A gente conseguiu melhorar o futebol dos nossos zagueiros e a gente tem que ir para o jogo com o que a gente sentir que é a melhor opção, né? Acho que o João é um zagueiro fantástico também, fez um grande jogo contra o Cruzeiro, tem a sua característica de jogo, é um zagueiro veloz. O Maicon é um zagueiro muito experiente, corta muito caminho, é um jogador que dentro da área é muito forte. O Léo é um zagueiro rápido, canhoto, acho que cada um tem a sua característica, mas é importante quando chegar o jogo do Atlético a gente perceber quem vai estar mais pronto. Acho que tudo. E também falou sobre o que esperar do Vasco no jogo de volta no São Januário, já que o Vasco precisa vencer, de preferência por 2 gols de diferença. Vai ser um clima de guerra, assim dizer, entre aspas, em São Januário. A gente tem que ir para o jogo do tudo ou nada. A gente não pode em nenhum momento pensar que a gente não vai conseguir. A gente não pode ficar colocando o peso do Atlético, da capacidade que eles têm, que a gente conhece. A gente tem que ir fazer o nosso dever de casa. A gente tem que ir agredir o Atlético o tempo todo, tirar a bola do Atlético. A gente tem que jogar buscando o gol o tempo todo e a gente tem que jogar no nosso limite. A gente tem que jogar no nosso limite porque está valendo uma final e a gente quer chegar muito nessa final. Então a gente precisa jogar o jogo, encarar o jogo como uma guerra, como uma batalha, e a gente vai ter que sangrar muito para a gente conseguir reverter esse placar. Mas a gente vai, do primeiro minuto, a hora que o juiz apitar, a gente vai buscar a vitória o tempo todo. E a gente tem internamente certeza que a gente pode conseguir. A gente vai lutar muito, a gente vai trabalhar muito para a gente buscar essa classificação para a final. É isso, galera! Até boa noite, o resumo da quinta-feira do Vasco. E na quinta-feira também teremos um conteúdo sobre Fórmula 1. E agora o Vasco vira a chave e vai enfrentar o Juventude sábado às 9 da noite, em São Januário. E depois terá aí uma semana e meia para só treinar. Depois pega o São Paulo e depois tem o jogo de volta contra o Atlético Mineiro. Até mais.